Meus irmãos, amados capelães, a paz do Senhor Jesus seja com todos vós. Queridos, hoje estamos transmitindo a nossa aula número 7, parte 1 do curso de capelão. Logo estaremos ministrando a parte 2. Este assunto é extenso, é profundo e foi preciso dividir em 2 aulas. E espero que vocês estejam recebendo edificação através destas aulas. Aproveito aqui o momento para recomendar uma vez mais que leiam o material de apoio. O curso só fica completo quando estuda o material de apoio em casa, ok? Então, queridos, vamos entrar aqui em matéria com a nossa aula de hoje. Aula número 7 do curso de capelão. E o tema é capelão, um ajudador em tempo de crises. Ok? O capelão é feito para ajudar pessoas em situações de crise. São muitas as crises que as pessoas enfrentam no dia a dia. Aonde? Em todos os lugares. No lar, na igreja, no trabalho, na sociedade, em todos os lugares tem gente em crise. Que tipo de crise? Crise emocional, crise existencial, crise de todo tipo. Até na área doutrinária tem, em todas as áreas. Nos relacionamentos interpessoais, intrafamiliares. Por falar em relacionamentos, se você fez o curso conosco de conselheiro bíblico terapêutico, você tem o meu livro que se chama Relacionamentos Intrafamiliares. Muito bom. Se você fez o curso de mediador de conflitos, você tem a apostila minha que se chama Relacionamentos Interpessoais entre líderes e liderados. Se você não fez esses 2 cursos anteriores, eu deixo aqui a minha recomendação para que faça. Porque o material de apoio daqueles cursos serve de reforço para este. Ok? Inclusive, tem uma apostila chamada Aconselhamento Bíblico Terapêutico no curso de aconselhamento, que também é matéria de apoio para este curso. Eu não enviei ainda lá no grupo para vocês, porque considerando que vocês fizeram o curso anterior, curso de conselheiro. Então já você tem a apostila de aconselhamento terapêutico. Porque esses assuntos estão interligados. O capelão, na prática, ele é um mediador de conflitos. E também é um conselheiro, né? Embora os assuntos que foram estudados naqueles cursos são outros, independente desse, mas na prática, a função, uma coisa tem muita relação com a outra. Agora vem a pergunta: o que é crise? As pessoas estão em crise. Os capelães existimos para ajudar pessoas em situações de crise. O que é crise? São situações desastrosas, de conflitos. E esses conflitos podem ser interpessoais, mas também podem ser pessoais. Tem pessoas que têm conflito consigo mesmo. Tem gente que não aceita nem sequer a sua própria forma de ser. Tem gente que não aceita nem o seu nome. Tem gente que não gosta do seu próprio nome. Tem gente que não gosta da sua cor de pele, por exemplo, ou da sua estatura física. São conflitos pessoais, da sua forma de ser. Agora, é importante entender, e isso é dever do capelão explicar e ajudar as pessoas a entender, que Deus nos planejou antes do nosso nascimento. Antes da nossa existência física, Deus nos planejou. E Deus teve um propósito para cada um de nós. Foi Deus quem nos fez. Nós somos feitos conforme o gosto de Deus. Então não adianta. Tem algumas coisas em nós que não foi nós que escolhemos e não devemos também questionar. Por exemplo, o lugar do nosso nascimento, nossos pais, o nosso nome. Nós não podíamos escolher isso. Nós não podíamos escolher, então não podemos questionar. Ok? Então, queridos, o que é crise? Situações de queda, de decadência, de crise, de perda, de sofrimento, de dor na alma,
de tristeza. Uma depressão, por exemplo, é uma crise. A ansiedade é uma crise. A doença física, alguém se encontrar lá no hospital, enfermo, é uma crise. Que mais é uma crise? Uma situação de separação de casais. Marido e mulher em briga, em conflito, se separando. É uma crise. Mau relacionamento entre pais e filhos. É uma crise. Crise comunicacional na família, no lar. É uma crise. E o capelão tem que ser uma pessoa preparada para dar uma resposta. Por isso é que eu insisto que o capelão deve fazer os 2 cursos anteriores. Eu insisto. É muito bom, é muito importante, para que você tenha uma preparação integral, uma preparação completa, ok? Porque as pessoas estão em crise. Em primeiro lugar, por causa da entrada do pecado no mundo. Por causa da queda de nossos primeiros pais, Adão e Eva. É por causa da entrada do pecado no mundo que as pessoas vivem em crise. Mas, além disso, é também por conta dos nossos próprios pecados. Nossos próprios erros, às vezes, nos leva à crise. Agora, eu não estou generalizando. Eu não sou como os amigos de Jó e nem sou como aqueles que disseram a Jesus: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Porque não pode uma pessoa sofrer sem merecer. Capelão não pode ter essa atitude. Capelão não pode ser como os amigos de Jó. Você não pode ter esse pensamento na mente que alguém só sofre se merecer. Não, uma pessoa pode sofrer sem merecer. Pode sofrer sem merecer. O piloto do avião que caiu sobre os Alpes franceses em 15 de março de 2015, salvo, eu creio que essa foi a data. De repente posso me equivocar com a data, mas creio que foi 15 de março de 2015. O piloto foi ao banheiro após 30 minutos de voo e deixou o copiloto no comando do avião. E o copiloto travou a porta da cabine para não deixar o piloto principal entrar. E ali o copiloto teve uma atitude terrorista e derrubou o avião com 149 pessoas a bordo, e ali todos morreram. Aquelas pessoas tinham culpa, e o piloto principal tinha culpa, ele era um ser humano, ele precisou ir no banheiro, né? Então, por conta do copiloto que teve uma atitude suicida e terrorista, todos ali sofreram as consequências. Então esse negócio de dizer que a pessoa só sofre se merecer está errado. Jó não merecia aquele sofrimento, mas os amigos dele o acusavam de que ele merecia e coisas assim. Então o capelão precisa ter entendimento nessa área e está disposto a ajudar, né? Não pode acusar. O capelão não pode ser um acusador. Na linguagem da política, um fiscal. Um fiscal, um contralor. Não, ele não é para isso. Ele não é para isso. Ele é para ser alguém que cura. Por isso que ele deve fazer o curso de terapeuta, porque ele tem que ser alguém que cura, ou seja, alguém que dá uma palavra de esperança. Porque o capelão deve ter uma resposta às pessoas em crise. Ele foi feito para isso, ele existe para isso. Não é para outra coisa. O capelão não existe para outra coisa. Ele existe para dar uma resposta às pessoas em situação de crise. Ele existe para consolar os tristes. Ele existe para decidir entre o que é certo e o que é errado na hora de um julgamento entre pessoas que estão em conflitos. É para isso. É para dar uma palavra de esperança. Ainda falando sobre os principais problemas na vida das pessoas, entre eles estão os problemas familiares, falando dos principais, porque nós poderíamos fazer uma lista enorme de problemas que precisam de resposta, de ajuda da parte de um capelão, mas vamos aqui de forma resumida falar dos principais. Entre eles estão os problemas familiares. Por onde começa? Desentendimento entre o casal, ou seja, entre marido e mulher. O que significa desentendimento? É o oposto de entendimento, é a falta de compreensão. É muito comum a gente ouvir, por exemplo, digamos que o homem dizer: eu não entendo por que essa mulher é assim. Sabe por que você não entende? Porque não tem entendimento. É muito comum ouvir mulher dizer: mas eu não entendo meu marido, eu não sei por que ele é assim.
Você não entende, mas é porque falta entendimento. Então, essa falta de entendimento se chama desentendimento, é a causa do desentendimento. Isso gera crise entre marido e mulher. A mesma coisa entre pais e filhos. Tem pais que dizem, mas eu não entendo porque esse menino é assim. Digamos que o menino fala demais. Fala muito, gosta de um microfone, gosta de uma câmera. O pai diz, mas eu não entendo porque ele é assim. Vai ler o livro do autor, psicólogo Tim LaHaye, Temperamentos Transformados. Conheça de perto os 4 temperamentos. Quando você vê um menino ou qualquer pessoa, que fala muito, que gosta de estar frente às câmeras, que gosta de microfone, é porque ele é de temperamento sanguíneo. Entenda o porquê. Os temperamentos é uma coisa herdada na genética. Alguém tem na família. Seja o pai, ou a mãe, ou o avô, a avó, o bisavô, etc, etc, etc. Tem alguém na família, ele herdou. Os temperamentos são herdados. Eu não entendo por que esse menino é tão iracundo, tão raivoso. Ah, mas eu não entendo. O problema não está nele, está em você que não entende. Está no que não entende. Ele é assim, raivoso, iracundo e impetuoso, porque ele é de temperamento colérico. Você precisa entender, isso está nele e não vai ser tirado dele nunca. O temperamento é uma coisa que vai com a gente para a sepultura. Não tem como tirar. O apóstolo Paulo, antes de se converter, era colérico, seguiu colérico até o dia final da vida dele. Pedro era sanguíneo, seguiu sanguíneo até o dia final da vida dele. Abraão era fleumático, seguiu fleumático enquanto vida teve. Foi fleumático toda a sua vida. Moisés foi melancólico do dia do seu nascimento até o dia da sua morte. Gente, o temperamento é herdado na genética, é herdado dos pais, é herdado. É uma herança genética, não é adquirido, não tem nada a ver com o ambiente, com a criação, não tem nada a ver, é herdado no sangue. Isso é parte intrínseca da pessoa, você tem que entender. Quando você vê aquele menino ou qualquer pessoa, adulto, que é muito calmo, muito paciente, você diz assim, corre que a casa está pegando fogo, e ele não se move de lugar. E você diz, corre que o fogo vai te alcançar. Ele olha para um lado, olha para o outro, diz, onde está o fogo? Corre que senão o fogo te alcança. Ele diz, eu vou sair, mas correr eu não vou. Então o fogo vai te alcançar. Ele diz, bom, se o fogo me alcançar é porque eu nasci predestinado. Os que creem na doutrina da predestinação absoluta, geralmente e quase sempre são de temperamento fleumático. Eu nasci predestinado para morrer queimado, eu não vou correr não. Agora, se eu não nasci para morrer queimado, eu vou sair em marcha lenta, de primeira, devagarinho, e o fogo não vai me alcançar. Por que ele é assim? Eu não entendo. O problema está em você que não entende. Eu entendo, é porque ele é fleumático. E o outro eu não entendo, porque esse menino, essa mulher ou esse homem se desanima, é tão melancólico, facilmente joga a toalha. Você não entende, o problema está em você que não entende. Leia o livro do Tiago Brunet, Conhecendo as Pessoas, ou eu acho que é isso mesmo, né? A arte de entender as pessoas. Procure entender as pessoas. Você é casado, você é um homem casado, procure entender sua mulher. Você é uma mulher casada, procure entender seu marido. Você tem filhos, entenda seus filhos. Você não é casado, mas tem pai, tem mãe, entenda seu pai, entenda sua mãe. Você convive com pessoas, entenda as pessoas, procure entender as pessoas. E isso o capelão tem que entender e ensinar, porque qual é o lema do capelão? Ensinando a ensinar. E o lema deste curso é ensinando a ensinar. Eu estou ensinando você como você vai repassar isso aqui para outras pessoas. Ok? Então, queridos, continuamos. É muito importante. Por que aquela pessoa joga a toalha facilmente, se desanima facilmente? É porque ela é melancólica. Ela tem que ser diferente, ela tem que mudar. Não vai mudar, não. Ela vai ser assim até o último dia da sua vida. Ela herdou isso no sangue. Isso está nela. Ainda que faça transfusão de sangue, que jogue fora todo o sangue dela e passe a ter outro sangue, aquilo está na natureza dela. Não tem jeito, vai permanecer nela. É preciso entender as pessoas, porque senão vai estar em crise o tempo todo, em crise, brigando. Eu não entendo por que ele é assim. Tem que entender, ok? Pais e filhos, separação, divórcio.
O capelão precisa saber diagnosticar o problema e aplicar o remédio. No material de apoio que eu estou fornecendo para vocês lerem em casa, ensina isso, como diagnosticar. Aqui na aula eu não tenho tempo de explicar, mas no material escrito você vai aprender como diagnosticar. Pois bem, problemas sociais. Tem problemas na família, tem problemas pessoais, mas também tem os problemas sociais. A ideologia de gênero é um problema social gravíssimo que o capelão defensor dos direitos humanos deve, com autoridade, entrar nos colégios com muita autoridade, de Deus primeiramente, e de uma preparação acadêmica formal, com seu documento em mão, e combater essa doença. Eu uso essa expressão, uma expressão figurada, você entende, uma expressão, uma forma de expressão. Esse mal é preciso ser combatido, e o capelão tem que combater com autoridade. Você é formado para isso, você é um capelão defensor dos direitos humanos, né? E esse mal afeta nossas crianças, afeta a nossa sociedade. Bullying, discriminação racial ou religiosa são males que precisam ser combatidos. E o capelão é um defensor dos direitos humanos e, portanto, tem que responder diante dessas situações. Eu, agora recente não, mas no passado, porque eu tenho muitos anos como capelão, muitos anos, capelão na prática, em exercício. E eu tenho sido chamado em colégios e outras instituições para tomar carta no assunto. Eu estou aqui lembrando de uma experiência que eu fui resolver num colégio, mas não posso contar aqui não, que não dá tempo, a aula é curta. Eu ia contar uma experiência que passou com a minha filha mais velha no colégio, um problemão enorme entre ela e o professor. Irmão do céu, eu fui, mas com gosto, com gás, para resolver aquela questão. E graças a Deus, Deus me deu vitória. Capelão é para isso, né? Eu resolvi um problemão da minha filha mais velha e de outros alunos daquele colégio que também me pediram auxílio. Não posso contar aqui, não dá tempo. Pois bem, insubordinação à autoridade é um problema sério que gera crise que o capelão precisa saber tratar. Abuso de autoridade também, são muitos fatores, ok? Então, queridos, problemas doutrinários, não vou tratar aqui, né, heresias, interpretação errada, desconhecimento da hermenêutica, tudo isso aqui gera crise. Gera crise, irmão, às vezes no ambiente teológico, crise, às vezes nas igrejas, porque as hostes espirituais de maldade se intrometem, causando todo tipo. Mas eu não tenho tempo isso aqui. Olha só, essas correntes doutrinárias que aparecem, não vou explicar aqui, tá bom? Pois bem, queridos, nós vamos fazer uma pausa. Agradeço de coração todos vocês. Nós chegamos aqui à parte final da primeira parte da aula 7. Fiquem atentos, porque breve vem a segunda parte da aula 7. Continuando estes mesmos assuntos, tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Tenham uma boa noite e até a próxima.